Agora, vamos ser sinceros, um salário de 180 mil, o Flamengo paga rindo hoje em dia. O Rodinei ganha mais do que isso. Qualquer jogador do Flamengo ganha mais do que isso. Talvez até do time B, tirando os garotos da base. E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E a 777 que vai ter a sua primeira batalha aí, família vascaína. Flamengo interessado aí na contratação do Andrei, tá olhando essa negociação de longe, mas tá demonstrando interesse. E família vascaína, a gente tem que entender dessa forma, realmente, não só o Flamengo, como qualquer outro clube brasileiro vai ter interesse no Andrei, porque é um belíssimo jogador, é um craque de bola. A gente vai trazer aqui o canal Pilhado do Thiago Asmar para falar um pouco mais sobre esse possível interesse aí do Flamengo no Andrei Santos, né? Hoje o Andrei tem um empresário que tem uma forte ligação com o Flamengo, o Juliano Bertolucci, então a gente vai trazer aqui o canal Pilhado para falar um pouco mais sobre isso. Eu quero a sua opinião. Mas o fato é o seguinte, ó, o Lucas Pedrosa hoje às 11 horas da manhã, ele soltou a seguinte informação, ó. Aos que me perguntam, a chance do Andrei vestir a camisa do Flamengo é zero. O atleta vai renovar seu contrato com o Vasco da Gama e isso já está definido. Restam poucos detalhes para que a assinatura do novo vínculo de 5 anos aconteça. Mas o jornalista Jorge Nicola, ontem a gente trouxe até aqui no canal, soltou uma informação de manhã dizendo que a negociação não estava caminhando. À noite, ele reafirmou, dizendo que pessoas próximas, aí, os empresários próximos do Andrei, não gostaram da proposta. E aí, cara, eu como torcedor, tô aqui analisando. Quero que você faça da mesma forma. Pensa o seguinte, você é um garoto de 18 anos, né, os empresários também pensando dessa forma, com muito potencial, com proposta de Barcelona, realmente com muito mercado, tem muito talento, o Andrei é muito bom de bola. E nesse momento, você não ter aí uma renovação e não ser o maior contrato do Vasco, poxa, eu acho assim, as informações são que o Nenê ganha em torno de 200 mil. O salário que estão sendo oferecido para o Andrei, para essa promessa, para uma grande promessa que tem muito futuro, com certeza até em clubes europeus, 180 mil, eu, modéstia à parte, acho baixo. Achei bem baixo. Claro, porra, na nossa realidade é um salário surreal. Mas na realidade do Andrei e dos empresários que tratam o Andrei como um ativo, eu achei baixa, né? Vamos trazer aqui o canal Pilhado para falar um pouco mais sobre isso, para ver se você concorda aí com eles. Vamos lá. Falar dessa sondagem, dessa consulta do Flamengo pelo Andrei, eu acho o seguinte, tá, Júlio? Eu não acho que é uma consulta do Flamengo. O Andrei é jogador do Juliano Bertolucci. É um volante, uma grande promessa da base do Vasco. O Juliano Bertolucci tem uma relação hoje muito estreita com o Flamengo, muito mesmo, estreita com o Flamengo. E eu acho que partiu até do Juliano. Ó, o Andrei tá no Vasco, o contrato tá se encerrando, tem uma multa baixa. Por quê? Porque hoje, para o Juliano Bertolucci, para ele negociar um jovem talento para o exterior, é muito melhor que ele esteja no Flamengo do que no Vasco, né? Porque o Flamengo está mais em evidência, está disputando mais títulos de expressão, o Vasco está numa fase muito complicada, foi comprado recentemente, né? Pela 777, tem essa situação também. Eu acho que o Vasco ele pode ter um planejamento melhor para manter o Andrei com a 777 por trás. Acho difícil a 777 já começar aceitando perder um jovem talento assim para o Flamengo. Mas, Julinho, tem a consulta sim pelo Andrei e a multa é de 14 milhões de reais para o mercado brasileiro. Ou seja, é uma multa muito baixa. É uma multa considerada ridícula para o Flamengo. O Flamengo comprou o Everton Cebolinha por 14 milhões de euros. Euros. O que deve dar hoje aí 84 milhões de reais. Tá? O Everton Cebolinha. E você ter um jovem talento da base do seu maior rival. Nisso, porque ó, o que acontece? Ele tem uma multa considerada baixa para os padrões nacionais hoje em dia, 14 milhões de reais, tá? E o contrato do Andrei, ó, o Flamengo tem relatórios, pessoas próximas ao jogador consideram a opção do Flamengo sedutora financeiramente, mas deixam claro que qualquer negociação com outro clube brasileiro só acontecerá após esgotarem todas as possibilidades com o Vasco. O Flamengo já tem relatórios e ótimas avaliações do Andrei, desde as categorias de base do Vasco, e viu essa oportunidade
no entrave recente nas tratativas pela renovação com o Vasco. O Andrei, ele tem apenas mais 1 ano de contrato com o Vasco e uma multa de 14 milhões de reais. Lembrando, o empresário do Andrei é o Juliano Bertolucci, um cara que hoje tem muita entrada dentro do Flamengo. Mas, repito, acho muito difícil o Vasco ficar parado, aceitar que as coisas aconteçam, sabendo que o seu maior rival pode tirar dele a sua maior promessa, talvez a sua maior fonte de renda nos próximos anos, né, Julinho? Fala, Thiago, tudo bem? Bom dia, galera do canal Pilhado. É isso, né? Se o Vasco não conseguir renovar com o Andrei, o Vasco vai ter que vender o Andrei, né? Porque o Vasco precisa de dinheiro, ainda mais agora, depois que foi feita a aquisição da 777, o Vasco virou SAF, né? E os caras vão injetar dinheiro, mas também vão ver a possibilidade de poder recuperar. O Andrei é um volante jovem, muito talentoso, seleção brasileira, divisão de base. É uma posição que o Flamengo precisa, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também mais pra frente. Eu ontem vi lá o programa com o Mauro César. Tem que ver se o Mauro César vai achar que isso aí é informação, porque ele falou que quando é monitoramento, ele acha que não é informação, né? O que eu acho totalmente errado. Eu concordo muito com o Mauro, acho o Mauro um grande jornalista, mas ontem ele falou que monitoramento não é informação. Então tem que discutir com o GE agora, que o GE trouxe essa informação. Para mim é informação e é pertinente, ainda mais que é um jogador de um rival e o empresário é nada mais ou menos que o Gianni Bertolucci, um cara que tem uma entrada no Flamengo, que aliás estava todo envolvido nessa situação da situação do Oscar. Agora, o volante André é um grande jogador, o Vasco não vai querer dar esse mole. É um clube que precisa negociar jogadores, precisa de dinheiro, independentemente de ter sido vendido, né? Agora, é um jogador que você falou tudo, Thiago. É a charada. Hoje você tem um cara que joga no Vasco da Gama, com todo respeito, e joga no Flamengo. Qual é a maior visibilidade? É o Flamengo. Grandes competições, um clube que tem grandes jogadores, disputa os principais torneios, né? Tá na Série A. O Vasco da Gama, para mim, vai subir, né? Embora esteja em 4º lugar. Então, é um clube que vai subir e, obviamente, vai disputar também as grandes competições, com exceção da Sul-Americana e da Libertadores. Então, Thiago, é um jogador em que nós já tivemos algum histórico desse parecido, né? Alguns atletas saíram dos clubes, de um clube grande para um outro. Teve um até que nem teve tanto sucesso assim, mas chegou até a ser campeão com a camisa do Flamengo, que foi o Toró. Toró sai das divisões de base do Fluminense e vai para o Flamengo, né? Em um erro contratual, uma má administração da diretoria do Fluminense, em que deixou o Toró livre para poder assinar com outro clube. O Andrei, possivelmente, ele acertando com qualquer outra equipe, ele vai ganhar um valor maior, porque ele não deve ter um salário tão alto no Vasco da Gama, né? Agora é um cara que tem muito talento, é uma grande promessa, e é promessa ainda, né? E pelo que você falou, a multa dele não é tão alta, né? Com 14 milhões. 14 milhões reais. Ou claro, seja, né, com essa sondagem do Flamengo, interesse do Flamengo, óbvio que o Vasco agora vai fazer de tudo para renovar com um valor muito maior. Só que agora depende também dele e do empresário. Eles podem falar, não, a gente não quer. Vamos falar no português? Porra, com todo respeito ao portal ge.com, empresário, amigo. É empresário, amigo. Você tem um ativo que está num clube que, com todo respeito, é gigantesco, que é o Vasco da Gama, mas está em baixa. Aí você tem um moleque de 18 anos com uma multa de 14 milhões. Você tem um relacionamento maravilhoso com o seu rival. Você vai dizer que o rival está monitorando, está analisando, está observando. Você ou vai obrigar o seu ativo a ter um reconhecimento salarial e um contrato mais vantajoso, ou você vai botar pressão no clube. A informação é essa. Né? É claro que o Bertolucci, com uma entrada maravilhosa que ele tem no Flamengo, essa informação é muito maior para poder pressionar o Vasco. Independentemente do André ter contrato até agosto de 23, ou vai renovar até 27. O contrato dele é até agosto de 23, né? Nós estamos em agosto de 22. Ou seja, em fevereiro ele pode assinar um pré-contrato. Qualquer outro clube. Né? O Luiz Henrique falou: o Vasco gigantesco é brincadeira, o Vasco é grande, meu amigo. O Vasco está passando por um momento horroroso. Mas na história do futebol, não é porque eu sou flamenguista que eu sou cego. Eu aqui sou jornalista, eu não sou torcedor. Como torcedor, eu vou zoar o Vasco. Mas como jornalista, o Vasco é grande. O Vasco é grande. Se você não achar, o problema é seu. Não estou aqui para te agradar. O Vasco é gigante. Eu não tô aqui para te agradar, tô aqui para achar o que eu penso, falar o que eu penso. E para mim o Vasco é grande. Se não é para você, o problema é seu. Agora, realmente o Vasco tem alguns erros administrativos que, de fato, faz com que o clube sofra esse tipo de movimento. E essa situação do Andrei é uma. É um grande jogador, né? Tem um futuro brilhante. O Vasco revelou alguns volantes nos últimos anos aí, o Thiago, né? O Souza, que é teu amigo, joga lá no Fenerbahçe. O Douglas Luiz, que está no Aston Villa. Teve outros, né? Teve o Danilo, que depois jogou no Palmeiras, foi até campeão da Libertadores. Nos últimos anos o Vasco revelou alguns bons volantes, né? E agora parece estar revelando mais um. E o Flamengo está de olho. O Flamengo é um clube organizado, né? Um clube que tem uma situação interessante de dinheiro, tem um ótimo relacionamento com o Gianni Bertolucci, que é empresário do cara. Então, só se for analisar. Bom, o Andrei é um dos destaques do Vasco, né? Aí na Série B. Ele tem 5 gols na Série B, é volante. Então, volante com 5 gols na Série B já é. Ele lembra pouco o Elias, não lembra, o Thiago? O biotipo dele, o estilo de jogo, chega na frente, faz gols. Ele é da seleção brasileira também, de base, né? Ele lembra um pouco o estilo do Elias, né? Eu acho ele um bom jogador, sem dúvida.
Não, ele é de maio de 2004. Ele tem 18 anos, cara. 18 anos. 18 anos. É uma das promessas do Vasco. É um volante, que é uma posição que o Flamengo vai querer também. Tem isso. Ele ainda é de uma posição que o Flamengo estava querendo contratar. Né? E detalhe, Júlio, a gente sempre fala, eu falo muito dos times portugueses, tá? Os times portugueses, eles compram para vender. Eles compram o jogador, o jogador cresce em Portugal e eles vendem por uma fortuna na Europa. O mesmo pode acontecer com esse jogador. Se o Flamengo compra o Andrei, bota ali os 14 milhões de reais, que é só fazer isso. Se o jogador quiser, se o empresário do jogador quiser, é só o Flamengo botar 14 milhões de reais que ele tira o Andrei do Vasco. Mas aí, claro, tem também a relação do jogador com o Vasco. Tem uma dívida de gratidão, o jogador foi criado ali. Ele pode querer renovar com o Vasco para ter uma multa rescisória maior. Tá? Isso. Tem isso. Porque agora é óbvio que o Vasco, sabendo do interesse do Flamengo, ele vai oferecer uma renovação contratual com uma multa rescisória muito mais alta e, consequentemente, o salário do jogador ele tem que ser compatível com o valor da multa. Então, o salário do Andrei vai aumentar muito. Provavelmente é isso que aconteça com o Vasco nesse momento. Ele, sabendo do interesse do Flamengo, ele vai se movimentar para aumentar. O Thiaguinho está me passando aqui a informação de que hoje ele ganha 18 mil reais. Ele vai ganhar 180 mil. O Vasco já está com planejamento aí para aumentar 10 vezes o salário do jogador. Claro, aumentando assim a multa rescisória. O Vasco, a movimentação do Vasco agora nos bastidores é para a renovação do Andrei com uma multa rescisória muito alta e um aumento grande do salário. Agora, vamos ser sinceros, um salário de 180 mil, o Flamengo paga rindo hoje em dia. O Rodinei ganha mais do que isso. Qualquer jogador do Flamengo ganha mais do que isso. Talvez até do time B, tirando os garotos da base. Não, o João Gomes. O João Gomes não ganha, por isso até que de repente o pessoal está meio defasado. O João Gomes não ganha, mas o João Gomes vai ter um reconhecimento salarial. O próprio Marcos Braz falou isso ontem em entrevista a Goal.com, né? Thiago, 180 mil se for cirúrgico, o Flamengo paga. Eu pago até 360. É isso. Né? Paga até 360 mil. Agora, eu estava olhando aqui, muita gente falando que ele já renovou. Pelo menos, contratualmente, a informação que eu tenho é agosto até agosto de 23. É agosto de 23. Agora é bom jogador, cara. É bom jogador. O Marcos Braz falou ontem também sobre essa situação do Oscar, do Wallace. Ele falou sobre todos esses quesitos aí. Agora é um grande jogador. É um grande jogador. Acho eu que essa situação Vasco e Flamengo vai ficar aflorada, essa rivalidade aí, já fora dos campos. Agora tem a situação, né? O Vasco, tendo a consciência que pode perder o atleta, Thiago, pode querer também renovar com ele ou aumentar a multa para vender para uma outra equipe, né? Tem essa possibilidade também, não vender para o Flamengo. Foi mais ou menos o que o Fluminense fez na época do Pedro. Preferiu vender por um valor menor para o Florentino do que vender para o Flamengo. Né? É isso. É exatamente. Não, mas isso é óbvio, né? O Vasco, ele vai se movimentar para não perder o Andrei para o Flamengo. O problema do Vasco não vai ser perder o Andrei. Perder o Andrei, ele sabe que vai. Porque o Vasco precisa de dinheiro nesse momento. O Vasco tem que vender jogador jovem para arrecadar dinheiro, a não ser que a 777 queira segurar o jogador para vender por um valor ainda mais alto. Lembrando, hoje, os times da Europa, eles pagam mais caro mesmo nos jogadores jovens. Nesses jogadores de 18, 19, para quê? Para que eles possam vender. Eles querem vender esses jogadores. Eles não querem comprar para ficar com o jogador. Eles querem comprar, a não ser que sejam os gigantes, né? Real Madrid, Barcelona, Bayern. Aí não. Aí eles compram para aproveitar e, se puder, depois eles vendem. Agora, essa multa de 14 milhões de reais, eu duvido que o Vasco não vá renovar. Agora, só tem que ver a posição do jogador e dos empresários do jogador. Porque eles podem muito bem fazer o que fez o Marquinhos do São Paulo. O Marquinhos do São Paulo, ele foi vendido por 3 milhões e meio para o Arsenal, da Inglaterra. Foi um valor ridículo. Por quê? Porque ele não aceitou renovar. O empresário dele falou, não quero renovar, vou deixar o contrato terminar. Já estava engatilhado, né? Já devia estar engatilhado. Ele pode negociar o jogador num valor bem mais barato. Os caras ganham. E aí ganha depois numa possível venda. Então, é óbvio que o movimento do Vasco vai ser esse. Renovação imediata com o jogador para triplicar, na verdade, para multiplicar por 10 essa multa rescisória. Pô, uma multa rescisória pelo Andrei de 140 milhões de reais não é nada assustador. É muito normal.
Não só o Flamengo, qualquer outra equipe do futebol brasileiro consegue pagar isso aí. Até o São Paulo, o Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras. Valor de 180 mil que ele for ganhar de salário, um clube mediano consegue pagar isso, cara. Um clube mediano paga isso. 180 mil. O Corinthians paga, o São Paulo paga, o Flamengo paga e um clube mediano paga. Palmeiras, Atlético, claro. Mas o clube mediano consegue pagar isso aí, cara. O Red Bull Bragantino paga. Paga. Pô, tem jogador no Bahia que ganha 250 mil e tá na Série B. Tem jogador no Grêmio que ganha isso. Você vê. Cruzeiro, né? Não deve estar com salário tão alto, mas 180 para voltar para a Série A vai pagar, com certeza. Ou seja, o Flamengo, se realmente quiser o jogador, vai ter que ir para cima agora, para conseguir por esse valor de 14 milhões de reais, que é de graça. Já o Vasco, por outro lado, já está tentando, inclusive, a renovação do jogador, jogando o salário para 180 mil reais, o salário que é de 18 mil reais, e, além disso, também aumentando muito o valor da multa rescisória, porque é uma multa rescisória ridícula para os padrões atuais, para uma jovem promessa, um cara que está se destacando aí no Vasco. Ah, mas está se destacando na Série B. Ok, mas está se destacando num gigante do futebol brasileiro, e o Flamengo tentando se aproveitar de uma situação, deixando claro, não acho que foi só uma procura do Flamengo. O Juliano Bertolucci é o empresário mais forte dentro do Flamengo hoje, é o empresário do jogador, e eu não duvido nada que ele tenha comentado, o Andrei está numa situação lá no Vasco que está fácil de tirar. Tem isso no futebol. Ele ter comentado isso, Thiaguinho, tu não acha que de repente já deve ter pedido alguma coisa, pleiteado alguma coisa que não foi satisfatória ao jogador? Claro. Não agradou o empresário. Ele quer valorizar o jogador no mercado. Isso. Colocar ele no mercado, né? Temos um cara aqui que é número 8 do Vasco, seleção brasileira de base, tá voando 5 gols na Série B, um moleque tá em grande fase. E aí? Coloca, mas fala que o Flamengo quer o maior rival do Vasco, né? Tá na Série A, tá num momento fantástico. Isso aí pro garoto é muito bom. Pro garoto é muito bom, pro Bertolucci é muito bom. A gente sabe como é que funciona, cara. A gente sabe como é que funciona. A realidade é essa. Agora, o Bertolucci tem essa entrada no Flamengo, essa consulta, esse monitorar do Flamengo em relação ao atleta, pode, por que não, virar um flerte, né? O pessoal não gosta muito desse negócio de monitoramento, não, mas existe. O próprio Bertolucci foi dar a carta branca lá pro Flamengo, tem isso aqui, Vocês não vão dar uma olhada, não? O que aconteceu, Thiago? O Flamengo procurando o Wallace, procurando volante, procurando não sei o que, tem um cara aqui no Vasco, Moleque bom, 18 anos, potencial de venda futura, tá voando, o contrato tá encerrando em agosto de 23, o que vocês acham? É isso, cara. Os caras conversam, os caras são empresários. É isso, família vascaína. Espero que a 777 possa conduzir essa situação da melhor forma possível, porque realmente aí, com certeza, pode ser uma jogada de empresário, dizer que o Flamengo está interessado, mas a gente sabe que sim, se o Vasco dá mole, se a 77 der mole, realmente vai vir clubes interessados no Andrei, porque é muito potencial, é muito bom jogador. Então, isso hoje pode ser uma narrativa criada pelos empresários, mas amanhã pode ser concreto. Então, tomara que isso possa ser resolvido o mais rápido possível e que essa informação do Lucas Pedrosa seja realidade e ele esteja pronto aí para assinar com o Vasco por 5 anos. Não sei se ele aceitou aí essa questão aí dos 180 mil, mas vamos torcer que seja verdade, porque o Andrei tem muito potencial e tem que ficar muito tempo no nosso Vascão. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.